Confiando em Alá, SWT 1. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2344, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que se as pessoas realmente confiassem em Alá, o Exaltado, ele proveria para elas, assim como ele provê para os pássaros. Eles deixam seus ninhos com fome pela manhã e retornam à noite satisfeitos. Confiar verdadeiramente em Alá, o Exaltado, é algo que é sentido no coração, mas é provado através dos membros, ou seja, quando alguém obedece sinceramente a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 65 em Talaq, versículo 3. E quem confia em Deus, ele basta. O aspecto da confiança que é interno envolve acreditar firmemente que somente Alá, o Exaltado, pode prover alguém com coisas benéficas e protegê-lo de coisas prejudiciais, tanto em questões mundanas quanto religiosas. Um muçulmano entende que a fonte de dar, reter, prejudicar ou beneficiar não é outro senão Alá, o Exaltado. Um muçulmano realmente acredita que tudo o que ocorre em sua vida que Alá, o Exaltado, sozinho decide, é o melhor para todos os envolvidos, mesmo que isso não seja óbvio para eles e outros. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. É importante notar que confiar verdadeiramente em Alá, o Exaltado, não significa que se deva abandonar o uso dos meios que Alá, o Exaltado, forneceu, como remédios. Como o principal hadith em discussão, menciona claramente que os pássaros deixam seus ninhos buscando ativamente por provisão. Quando alguém usa a força e os meios fornecidos por Alá, o Exaltado, de acordo com os ensinamentos do Islã, eles estão, sem dúvida, obedecendo e confiando nele. Este é, de fato, o elemento externo de confiar em Alá, o Exaltado. Isso ficou claro em muitos versículos e hadiths. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 71. O vos que crestes tomai cuidado. Na realidade, a atividade externa é uma tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e confiar em Alá, o Exaltado, internamente, é o estado interno do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Não se deve abandonar a tradição externa, mesmo que se possua o estado interno de confiança. Ações e uso dos meios fornecidos por Alá, o Exaltado, é um aspecto de confiar nele. A esse respeito, as ações podem ser divididas em 3 categorias. A primeira são aquelas ações de obediência que Alá, o Exaltado, ordena que os muçulmanos façam, para que possam obter paz e sucesso em ambos os mundos. Abandonar essas ações enquanto alega confiança de que Alá, o Exaltado, concederá paz e sucesso, é simplesmente uma ilusão e não tem valor no Islã. O segundo tipo de ações são aqueles meios que Alá, o Exaltado, criou neste mundo para que as pessoas vivam nele com segurança, como comer quando estão com fome, beber quando estão com sede e usar roupas quentes no tempo frio. Uma pessoa que abandona estes e causa dano a si mesma é censurável. No entanto, existem algumas pessoas que receberam força especial de Alá, o Exaltado, para que pudessem evitar esses meios sem se machucarem. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, costumava jejuar por dias a fio ininterruptos, mas proibia outros de fazerem o mesmo, pois Alá, o Exaltado, o supria diretamente sem a necessidade de comida. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 1922. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, orou pelo 4º califa corretamente guiado Ali bin Abu Talib, que Alá esteja satisfeito com ele, para que ele não sentisse excesso de frio ou calor. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 117.
Portanto, se uma pessoa se afasta desses meios, mas é provida de força para perseverar sem falhar em seus deveres para com Alá, o Exaltado e as pessoas, então é aceitável, caso contrário, é censurável. O terceiro tipo de ações em relação à confiança em Alá, o Exaltado, são aquelas coisas que foram definidas como uma prática costumeira que Alá, o Exaltado, às vezes quebra para certas pessoas. Um exemplo disso são as pessoas que se curam de doenças sem a necessidade de remédios. Isso é bastante comum, especialmente em países mais pobres, onde os remédios são difíceis de obter. Isso está ligado a um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 244, que aconselha que nenhuma pessoa morrerá até que utilize cada grama de sua provisão que foi alocada a ela, que de acordo com outro hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1748, foi mais de 50.000 anos antes de Alá, o Exaltado, criar os céus e a terra. Então aquele que realmente realiza este hadith pode não buscar provisão ativamente, sabendo que o que foi alocado a ele há tanto tempo não pode faltar a ele. Então, para essa pessoa, os meios habituais de obter provisão, como obtê-la por meio de um trabalho, são quebrados por Alá, o Exaltado. Esta é uma classificação alta e rara. Somente aquele que pode se comportar dessa maneira sem reclamar ou entrar em pânico, nem esperar coisas das pessoas, está livre de culpa se escolher esse caminho. É importante notar que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 1692, que é um pecado para uma pessoa deixar de prover seus dependentes, mesmo que eles estejam nessa alta posição. Embora seja importante notar que usar os meios que lhe foram concedidos, de acordo com os ensinamentos do Islã, é muito melhor do que abandoná-los, pois nada é superior ao caminho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se você ama a Alá, então siga-me. Assim Alá o amará e perdoará seus pecados. Ter confiança real em Alá, o Exaltado, leva a estar contente com o destino. Ou seja, o que quer que Alá, o Exaltado, escolha para alguém, eles aceitam sem reclamar e sem desejar que as coisas mudem, pois confiam firmemente que Alá, o Exaltado, escolhe apenas o melhor para seus servos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Para concluir, é melhor seguir as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, usando os meios legais que nos foram concedidos de acordo com os ensinamentos do Islã, acreditando firmemente que eles vêm de Alá, o Exaltado, e confiando internamente que somente o que Alá, o Exaltado, decidir ocorrerá, o que é, sem dúvida, a melhor escolha para cada pessoa envolvida, quer observem e percebam isso ou não. Confiando em Alá, SWT 2. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5705, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que 70.000 muçulmanos entrarão no paraíso sem serem contabilizados, e descreveu suas características. A primeira característica é que eles não se tratam com encantamentos espirituais. Isto é quando alguém recita palavras conectadas ao Alcorão Sagrado ou aos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e sopra sobre si mesmo ou sobre outros para tratar uma doença ou problema. Este método é completamente lícito de acordo com muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 5741. O tipo ilícito é quando alguém usa palavras satânicas. Embora encantamentos lícitos sejam permitidos, infelizmente, alguns muçulmanos se tornam tão absortos e apegados a eles que dependem e confiam mais neles do que confiam em Alá, o Exaltado. Ou seja, eles quase se comportam como se só fossem curados se fizessem um encantamento, como se o poder de curar estivesse nele.
Esta crença contradiz a verdadeira confiança em Alá, o Exaltado, pois na realidade, a fonte de tudo é Alá, o Exaltado, sozinho. Ele só escolhe curar algumas pessoas por meios, como medicina convencional ou encantamentos. Um muçulmano nunca deve confiar tanto em encantamentos, acreditando que sem eles, um resultado bem-sucedido não é possível. Isso é semelhante àquele que recita exercícios espirituais, acreditando que se não os fizer, não estará protegido de doenças e infortúnios, ou acredita que pode de alguma forma mudar o destino de alguém, o que é completamente falso. Alá, o Exaltado, protege as pessoas, e ele pode fazer isso com ou sem exercícios espirituais. Ou seja, ele não depende de nada para alcançar algo. Em vez disso, deve-se obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando os meios que ele lhes forneceu, como remédios, de acordo com os ensinamentos islâmicos, e confiar em Alá, o Exaltado, para escolher o melhor resultado para eles em todas as situações. Nenhum outro tem controle para decidir o que ocorre, e portanto não deve ser temido. Capítulo 9, em Taubá, versículo 51. Dice: Jamais seremos atingidos exceto pelo que Alá decretou para nós. Ele é nosso protetor. E que os fiéis confiem em Alá. Além disso, envolver-se em encantamentos espirituais frequentemente leva a uma doença pior do que a que originalmente temiam, a saber, paranoia. A paranoia faz com que alguém pense negativamente sobre Alá, o Exaltado e as pessoas. Isso só leva à fraqueza da fé e prejudica os relacionamentos com os outros. Além disso, o objetivo principal dos ensinamentos islâmicos é a obediência prática a Alá, o Exaltado, não a realização de encantamentos. Um muçulmano pode usar encantamentos legais, mas é melhor entender que a fonte de ajuda é Alá, o Exaltado, e nada pode impedir sua ajuda nem auxiliá-los se ele decidir outra coisa para eles. Outro problema em depender muito de exercícios espirituais, como encantamentos, é que quando essas pessoas enfrentam dificuldades, em vez de primeiro observar a si mesmas e seu comportamento para ver se precisam mudá-lo para melhor e permanecer firmes na obediência de Alá, o Exaltado, esperando pacientemente por alívio, elas se voltam para pessoas sem educação e inexperientes que afirmam consertar as coisas mundanas por meio de exercícios espirituais. Como indicado anteriormente, essas pessoas apenas fazem com que um muçulmano adote uma doença que é muito pior do que seu problema inicial, ou seja, paranoia. Elas convencem os muçulmanos de que seus problemas foram causados por criaturas sobrenaturais, como gênios, ou por magia negra que alguém usou contra eles. Embora os gênios existam, é muito raro que eles afetem as pessoas em seus assuntos mundanos. Isso faz com que os muçulmanos se tornem severamente paranoicos e supersticiosos sobre coisas mesquinhas e até mesmo os faz desconfiar de seus amigos e parentes. Isso só leva a inimizade e relacionamentos fraturados. É importante que os muçulmanos fortaleçam sua fé por meio da obtenção e da ação sobre o conhecimento islâmico. Isso os impedirá de recorrer a pessoas tão tolas que não conseguem nem resolver seus próprios problemas, muito menos resolver os problemas dos outros. Uma fé forte impedirá que a paranoia os afete, pois eles confiarão totalmente em Alá, o Exaltado. Uma fé forte faz um muçulmano entender que, mesmo que toda a criação desejasse prejudicá-los, eles não seriam capazes de fazê-lo, a menos que Alá, o Exaltado, permitisse. Da mesma forma, toda a criação não poderia beneficiá-los a menos que Alá, o Exaltado, quisesse. E cada caso e situação só ocorre de acordo com um plano definido e imutável, a saber, o destino. Isso tem sido aconselhado em todos os ensinamentos islâmicos, como o Hadith de longo alcance, encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2516. Finalmente, envolver-se em exercícios espirituais não enraizados nos ensinamentos islâmicos também encoraja a tratar o tesouro de Alá, o Exaltado, como uma loja onde se compram coisas mundanas de Alá, o Exaltado, em troca de alguns exercícios espirituais. Esta é uma atitude altamente desrespeitosa e insincera a ser adotada,
pois o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não são cartões de crédito que podem ser usados para comprar coisas mundanas, como uma criança ou um visto. Em vez disso, deve-se conhecer seu lugar e se comportar como um servo sincero de Alá, o Exaltado, e não agir como um cliente. Eles devem obedecê-lo sinceramente, usando as bênçãos que ele lhes concedeu de maneiras que o agradem. É permitido pedir coisas mundanas lícitas a Alá, o Exaltado, de uma forma endossada pelo Alcorão Sagrado e pelas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas deve-se evitar outras formas, pois isso leva ao uso indevido das duas fontes de orientação e à adoção de uma atitude de clientelismo em relação a Alá, o Exaltado. Para concluir, um muçulmano deve cumprir o objetivo principal dos ensinamentos islâmicos, cumprindo os mandamentos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e então confiar em Alá, o Exaltado, para ajudá-lo em todas as situações. A próxima característica mencionada no principal hadith em discussão é que esses muçulmanos não acreditam ou são influenciados por presságios. Um hadith encontrado no Adab al-Mufrad, número 909, do Imam Bukhari, alerta contra dar atenção a maus presságios, pois se comportar dessa maneira é como associar algo a Alá, o Exaltado, ou seja, politeísmo. Prestar atenção aos maus presságios significa que isso afeta o comportamento e as ações de alguém. Embora a magia negra e o mal olhado sejam reais, é importante entender que nada no universo, desde o balançar de uma folha até o nascer do sol, ocorre sem a escolha e a vontade de Alá, o Exaltado. Portanto, um muçulmano deve permanecer firme, não se incomodando com maus presságios ou temendo bruxas e bruxos, pois eles não podem causar algo que Alá, o Exaltado, não desejou que ocorresse. Em vez disso, deve-se permanecer firme na obediência de Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a ele, e continuar com suas ações e escolhas lícitas e buscar proteção apenas contra coisas más, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, enquanto confia totalmente no apoio e na escolha e decreto avassaladores de Alá, o Exaltado. Confiando em Alá, SWT 3. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. É importante que os muçulmanos acreditem firmemente que não sentirão falta intensa de nada que desistam por causa de Alá, o Exaltado, seja a coisa ilegal ou lícita, mas desnecessária. Não se deve cair nos sussurros do diabo acreditando no contrário, pois ele fez disso sua missão para enganar as pessoas. Por exemplo, sempre que um muçulmano é inspirado a doar caridade, o diabo rapidamente os avisa e os assusta com a pobreza, o que em muitos casos faz com que o muçulmano mude de ideia, embora acredite plenamente que não ficará pobre, doando parte de sua riqueza. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 268. Satanás ameaça você com pobreza e ordena que você pratique imoralidade, enquanto Alá promete perdão dele e generosidade. E Alá é abrangente e onisciente. Um muçulmano deve agir na outra metade deste versículo e, em vez disso, confiar que Alá, o Exaltado, substituirá a coisa que eles desistem por sua causa por algo muito melhor. Aqueles que vivenciaram isso sabem a verdade desta declaração, mas aqueles que não vivenciaram devem rever a história e observar como aqueles que desistiram de coisas por causa de Alá, o Exaltado, tiveram sucesso em ambos os mundos. Por exemplo, o neto do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ou seja, Imam Hassan bin Ali, que Alá esteja satisfeito com ele, desistiu da autoridade para salvar as vidas de inúmeras pessoas por causa de Alá, o Exaltado. Sua ação havia de fato sido profetizada em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 3629. Em troca, Alá, o Exaltado, concedeu-lhe bênçãos e recompensas muito além de qualquer posição de autoridade que pudesse lhe dar. Por exemplo,
ele foi declarado o líder da juventude do paraíso em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3768. É como se ele tivesse desistido da liderança neste mundo e tivesse recebido uma autoridade maior no outro mundo. Enquanto um muçulmano for sincero em suas ações, Alá, o Exaltado, substituirá o que ele desiste por sua causa por algo muito melhor. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. Que me emprestaria a Deus um bom empréstimo para que ele o multiplicase muitas vezes. Confiando em Alá, SWT 4. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. É estranho como alguns muçulmanos adotaram uma atitude pela qual usam a confiança em Alá, o Exaltado, como uma desculpa para serem preguiçosos em questões que contradizem seus desejos. Por exemplo, quando esses muçulmanos são instruídos a obter e agir de acordo com o conhecimento islâmico para que obedeçam corretamente a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, eles corajosamente respondem que Alá, o Exaltado, é todo misericordioso e todo perdoador, então eles esperam que ele os perdoe, mesmo que eles não se esforcem em sua obediência. Embora Alá, o Exaltado, seja todo misericordioso e todo perdoador, ele estabeleceu um sistema neste universo que exige que alguém haja se desejar alcançar o sucesso. Além disso, se eles estão tão certos dos atributos divinos de misericórdia e perdão, por que eles falham em mostrar o mesmo nível de confiança em seu atributo divino de ser o provedor? Ou seja, aquele que alocou a provisão para toda a criação mais de 50 mil anos antes de criar os céus e a terra. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Porque eles não relaxam em casa sem reivindicar benefícios ou ganhar através de um trabalho para obter sua provisão, e simplesmente confiam em Alá, o Exaltado, para prover para eles da mesma forma que confiam em seu perdão sem se esforçar por isso. Essa atitude de escolha seletiva prova sua preguiça e real intenção incorreta. Eles não confiam em Alá, o Exaltado, de forma alguma. Essa atitude deve mudar antes que chegue a hora de alguém, para que, em vez disso, obedeçam ativamente a Alá, o Exaltado, e confiem internamente em seu perdão e misericórdia. Só então um muçulmano alcançará o verdadeiro sucesso em ambos os mundos. Confiando em Alá, SWT 5. Tive um pensamento que queria compartilhar. Eu estava refletindo sobre um problema comum encontrado entre os muçulmanos. Quando alguns enfrentam dificuldades, em vez de primeiro observar a si mesmos e seu comportamento para avaliar se precisam mudar para melhor e permanecer firmes na obediência de Alá, o Exaltado, esperando pacientemente por alívio, eles se voltam para pessoas sem educação e inexperientes que afirmam consertar as coisas mundanas por meios espirituais. Essas pessoas apenas fazem com que um muçulmano adote uma doença que é muito pior do que seu problema inicial, ou seja, paranoia. Essas pessoas convencem os muçulmanos de que seus problemas foram causados por criaturas sobrenaturais, como gênios, ou por magia negra que alguém usou contra eles. Embora os gênios existam, é muito raro que eles afetem as pessoas em seus assuntos mundanos. Este conselho incorreto faz com que os muçulmanos se tornem severamente paranoicos e supersticiosos sobre coisas mesquinhas e até mesmo os faz desconfiar de seus amigos e parentes. Isso só leva à inimizade e relacionamentos fraturados. Essa atitude também prejudicará a fé em Alá, o Altíssimo, pois em muitos casos, eles serão aconselhados a fazer coisas que não são aconselhadas no Alcorão Sagrado ou nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É importante que os muçulmanos fortaleçam sua fé por meio da obtenção e da ação do conhecimento islâmico. Isso os impedirá de recorrer a pessoas tolas que nem conseguem resolver seus próprios problemas, muito menos os problemas dos outros. Uma fé forte impedirá que a paranoia os afete,
pois eles confiarão totalmente em Alá, o Exaltado, em todas as situações. Uma fé forte permite que um muçulmano entenda que, mesmo que toda a criação deseje prejudicá-los, eles não serão capazes de fazê-lo, a menos que Alá, o Exaltado, permita. Da mesma forma, toda a criação não pode beneficiá-los, a menos que Alá, o Exaltado, queira. E cada caso e situação só ocorre de acordo com um plano definido e imutável, a saber, o destino. Isso foi aconselhado em todo o Alcorão Sagrado e nos hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, como o hadife de longo alcance encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2516. Para concluir, um muçulmano, ao se deparar com um problema, deve primeiramente avaliar seu próprio comportamento e corrigi-lo, se necessário, e então permanecer obediente a Alá, o Exaltado, cumprindo seus mandamentos, abstendo-se de suas proibições e encarando o destino com paciência, evitando mais problemas na forma de paranoia, evitando pessoas que afirmam resolver problemas mundanos de maneiras espirituais. Confiando em Alá, SWT 6. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Os muçulmanos frequentemente questionam como podem construir e fortalecer sua confiança em Alá, o Exaltado, especialmente durante as dificuldades. Uma das principais maneiras de fazer isso é através da obediência sincera a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Isso ocorre porque aquele que é desobediente a Alá, o Exaltado, sempre acreditará que Alá, o Exaltado, não o ajudará, o que por sua vez enfraquece sua confiança nele. Enquanto isso, o muçulmano obediente acreditará firmemente que, ao cumprir seus deveres, Alá, o Exaltado, definitivamente responderá a eles em seu momento de necessidade, o que por sua vez fortalece sua confiança em Alá, o Exaltado. Além disso, um hadife encontrado em Sahih Bukhari, número 7405, aconselha que Alá, o Exaltado, responde a uma pessoa de acordo com sua percepção dele. A pessoa desobediente sempre terá pensamentos negativos sobre Alá, o Exaltado, por causa de sua desobediência. Considerando que um muçulmano obediente sempre terá pensamentos positivos sobre Alá, o Exaltado, por causa de sua obediência. Esse pensamento pode enfraquecer ou fortalecer a confiança de um muçulmano em Alá, o Exaltado. O muçulmano obediente confia que se ele cumprisse sua parte de um contrato comercial, seu parceiro de negócios faria o mesmo. Da mesma forma, um muçulmano obediente confia que, como ele, pela misericórdia de Alá, o Exaltado, cumpriu seus deveres, Alá, o Exaltado, cumprirá suas promessas, auxiliando-o ao longo de sua vida, especialmente através das dificuldades. Considerando que aquele que não cumpre sua parte de um contrato comercial não confiaria ou esperaria que seu parceiro de negócios cumprisse sua parte. Da mesma forma, uma pessoa desobediente não confiaria que Alá, o Altíssimo, a ajudaria se ela falhasse em cumprir com seus deveres. Para concluir, ter e construir confiança em Alá, o Exaltado, está diretamente ligado à sua obediência. Quanto mais alguém é obediente, mais confiará nele. Quanto menos for obediente, menos confiará nele. Confiando em Alá, SWT 7. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatou sobre o coronavírus e quão rápido ele está se espalhando pelo mundo. É importante para os muçulmanos entenderem que o Islã ensina os muçulmanos a alcançar a verdadeira confiança em Alá, o Exaltado, utilizando os meios que ele criou de forma equilibrada, e então confiar que o resultado que Alá, o Exaltado, escolhe é o melhor para eles. No caso do coronavírus, os muçulmanos devem tomar precauções razoáveis, como boa higiene, sem exagerar, como usar um traje de proteção em público. Mas eles devem confiar e entender um fato, a saber, apenas as coisas que Alá, o Exaltado, decreta podem afetá-los. Ou seja, se Alá, o Exaltado, deseja algum benefício para alguém,
toda a criação junta não pode impedi-lo de obtê-lo. E se Alá, o Exaltado, deseja afligir alguém com algo como uma doença, toda a criação junta não pode salvá-lo disso. Isso ficou claro nos ensinamentos islâmicos, como o hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2516. Capítulo 6 Al-En, versículo 17. E se Alá vos tocar com adversidade, não há que me remova, exceto Ele. E se Ele vos tocar com bem, então Ele é sobre todas as coisas competente. O islamismo ensina uma abordagem equilibrada pela qual se tomam precauções razoáveis que Alá, o Exaltado, criou e forneceu a eles, mas confia que o que Alá, o Exaltado, decretou é inevitável e melhor para eles, mesmo que falhem em observar as sabedorias por trás disso. Essa atitude e crença previne paranoia e estresse. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Além disso, a rápida disseminação deste vírus deve encorajar os muçulmanos a se arrependerem sinceramente a Alá, o Exaltado, e se esforçarem em sua obediência, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. E eles devem cumprir especialmente seu dever de gentilmente comandar o bem e proibir o mal, de acordo com seu conhecimento. Isso ocorre porque o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4019, que quando a imoralidade se tornar generalizada e pública, as pessoas serão afligidas com novas doenças que nunca ocorreram antes delas. Confiando em Alá, SWT 8. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatava os diferentes aspectos do universo, como o Sol, planetas e outras coisas. Em um ponto da história, a Terra parecia ser a única coisa significativa no universo. Mas com o passar do tempo e os avanços científicos, foi descoberto que a Terra é, na verdade, apenas uma gota em um vasto oceano, ou seja, o universo. É importante que os muçulmanos entendam esses ensinamentos científicos, pois eles inspiram a adotar boas características, como a confiança no poder infinito de Alá, o Exaltado. Quando um muçulmano enfrenta dificuldades e questiona a ajuda de Alá, o Exaltado, ele deve refletir sobre o tamanho do universo e quantas criaturas existem nele. A Terra é um único planeta em um sistema solar que é composto de muitos planetas e uma estrela. Muitos sistemas solares formam uma galáxia. Muitas galáxias formam o universo. Um muçulmano acredita firmemente que todas essas coisas foram criadas e são sustentadas por Alá, o Exaltado, sem nenhum parceiro ou ajuda. Quando um muçulmano reflete profundamente sobre isso, ele deve perceber que se Alá, o Exaltado, pode sustentar o universo inteiro sem que nada seja privado ou saia de sincronia, ele também pode cuidar de seus problemas e dificuldades. Provisão é algo que as pessoas frequentemente estressam, e em alguns casos, esse estresse até as leva a buscar provisão de fontes ilegais. Sempre que um muçulmano enfrenta esse estresse, ele deve refletir sobre o universo e sobre as inúmeras criações para as quais Alá, o Exaltado, fornece provisão contínua. Se ele faz isso, por que alguém deveria suspeitar que ele não fornecerá provisão para uma pessoa que só precisa de algumas coisas para se sustentar? Dar um passo para trás, ao enfrentar dificuldades e avaliar esses fatos, é uma excelente maneira de remover o estresse e fortalecer a confiança em Alá, o Exaltado. Ensinamentos são encontrados no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, como a promessa de Alá, o Exaltado, de fornecer provisão contínua à criação. Capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 60. E quantas criaturas não carregam sua própria provisão? Hará proof para elas e para voces.
Mas a verdade desses ensinamentos também é encontrada na criação, como o universo. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 190. Na verdade, na criação dos C con acento agudo use da terra e na alternancia da noite e do dia, asinais para os que temem entendimento. Portanto, é importante que os muçulmanos primeiramente aprendam e ajam de acordo com os ensinamentos das Escrituras divinas e então reflitam sobre a criação. Isso levará ao fortalecimento da fé, o que inclui o fortalecimento da confiança em Alá, o Exaltado. Confiando em Alá, SWT 9. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou o poder e a autoridade infinitos e absolutos de Alá, o Exaltado, em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2516. Este hadith aconselha que toda a criação não pode beneficiar uma pessoa, se Alá, o Exaltado, não desejar que ela o faça. Da mesma forma, toda a criação em conjunto não poderia prejudicar alguém se Alá, o Exaltado, não desejar. Isso significa apenas que o que Alá, o Exaltado, decide acontece dentro do universo. É importante notar que este conselho não indica que se deve abandonar o uso de meios, como remédios, mas significa que se pode usar os meios como eles foram criados por ninguém menos que Alá, o Exaltado, mas eles devem entender que Alá, o Exaltado, é o único que decide o resultado de todas as coisas. Por exemplo, há muitas pessoas doentes que tomam remédios e se recuperam de suas doenças. Mas há outras que tomam remédios e não se recuperam. Isso indica que outro fator decide o resultado final, a saber, a vontade de Alá, o Exaltado. Capítulo 9 em Taubá, versículo 51. Dice: Jamais seremos atingidos exceto pelo que Deus decretou para nós. Aquele que entende isso, sabe que qualquer coisa que o afetasse, não poderia ter sido evitada. E aquelas coisas que não o atingiram, nunca poderiam ter sido obtidas. É importante notar que qualquer que seja o resultado final, mesmo que seja contra o desejo de uma pessoa, ela deve permanecer paciente e realmente acreditar que Alá, o Exaltado, escolheu o melhor para ela, mesmo que não observe a sabedoria por trás do resultado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Quando alguém realmente entende essa verdade, ele para de confiar na criação, sabendo que não pode prejudicá-lo ou beneficiá-lo inatamente. Em vez disso, ele se volta para Alá, o Exaltado, buscando seu apoio e proteção por meio da obediência sincera, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Isso leva o muçulmano a confiar em Alá, o Exaltado. Também o encoraja a temer somente Alá, o Exaltado, pois ele sabe que a criação não pode prejudicá-lo sem a vontade de Alá, o Exaltado. Reconhecer que todas as coisas que ocorrem na vida de alguém e no universo se originam de Alá, o Exaltado, é parte da compreensão da unicidade de Alá, o Exaltado. Este é um tópico que não tem fim e vai além de apenas acreditar superficialmente que não há ninguém digno de adoração exceto Alá, o Exaltado. Quando isso está fixado no coração de alguém, então eles apenas esperam em Alá, o Exaltado, sabendo que Ele é o único que pode ajudá-los. Eles somente se submeteram e obedecerão a Alá, o Exaltado, em todos os aspectos de sua vida. Na realidade, uma pessoa somente obedece a outra para receber proteção contra danos ou obter algum benefício. Somente Alá, o Exaltado, pode conceder isso, portanto somente Ele merece ser obedecido e adorado. Se alguém escolhe a obediência de outro, em vez da obediência de Alá, o Exaltado, isso mostra que eles acreditam que esse outro pode trazer-lhes algum tipo de benefício ou protegê-los de danos. Este é um sinal da fraqueza de sua fé. A fonte de todas as coisas que ocorrem é Alá, o Exaltado, então os muçulmanos devem obedecer somente a Ele.
Capítulo 35 Fatir, versículo 2. Tudo o que Deus concede aos misericordiosos, ninguém pode reter. E tudo o que ele retém, ninguém pode liberar depois disso. É importante notar que obedecer a uma pessoa que encoraja a obediência a Alá, o Exaltado, na realidade, é obedecer a Alá, o Exaltado. Por exemplo, obedecer ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Aquele que obedece ao mensageiro obedece a Alá. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.chartpod.com.